Oi galera, beleza? Hoje eu tô aqui no canal, né, o primeiro vídeo do ano, aliás, feliz ano novo, apesar de ter sido semana passada. Eu já gravei esse vídeo, eu estou regravando porque ficou uma bosta. E então, feliz ano novo. Semana passada eu não tive tempo de postar nada, né, muita correria, trabalho, faculdade, vida, que eu não tenho, mas enfim. Eu finalizei finalmente uma leitura que eu estava desde do dia 11 de dezembro lendo. Eu finalizei ela semana passada e eu quero trazer então o que eu achei desse livro, um resumo, uma resenha de Columbine. E eu já falei sobre essa história aqui no canal, se você quiser ver o vídeo, tá aqui, é só procurar. E se eu lembrar, eu vou deixar nos cards também. E tá muito quente, eu esqueci até de fechar minha janela, então vai ter barulho da natureza e da cidade. Então, do que se trata Columbine? Esse livro relata passo a passo, o pós-acontecimento de um dos maiores, se não o maior massacre em escola. E isso aconteceu lá nos Estados Unidos e foi um negócio que marcou. Por quê? Porque até então já tinha tido sim massacres, porém esse massacre aqui foi pensado para ser como um ato terrorista. Os responsáveis pensaram em fazer um ataque terrorista que fosse superior aos ataques terroristas que já tinham acontecido. Aconteceu em 20 de abril de 1999, então foi antes do 11 de setembro. O Eric e o Dylan foram os responsáveis por todos esses acontecimentos que eu vou contar pra vocês. Os maiores detalhes estão no outro vídeo, se você quer saber a história toda, vai estar lá. Aqui eu vou falar do livro. E claro, um pouquinho do resumo. Então o Eric e o Dylan estudavam na Columbine, na escola Columbine. E lá era uma escola que eles tinham toda uma... como uma escola normal, sabe essas escolas que vocês veem nos filmes? Então, não foge muito da realidade de lá. E eles, na mente deles, sofriam bullying. Como eu já falei no meu outro vídeo, várias pessoas relatam que sim, que eles sofriam bullying, porém não. E a gente lendo o livro, a gente vê que pode ter sido sim, porém eles tinham outras motivações. O Eric era uma pessoa psicopata. Ele não tinha pudor, ele fazia de tudo pra sair bem, ele manipulava as pessoas, ele fazia de tudo pra ser a pessoa superior aos demais. E o Dylan era uma pessoa que era muito próxima ao Eric, que se inspirava muito no Eric, ia atrás do Eric. E o Dylan era uma pessoa suicida, assim, uma pessoa depressiva que a gente percebe no decorrer do livro. Esse livro vai retratar as motivações, como foi os detalhes do massacre, porque teve sobreviventes que relataram como foi o pós-massacre, né, de toda a sociedade e principalmente das testemunhas e das vítimas. Então, é um livro rico em detalhes, é um livro que não é fácil de ler, porque você vai estar dentro da história, você consegue ver as coisas acontecendo ali na sua mente e você vê que não é algo fácil de digerir. Imagina você lendo, mas, né, se já é assim, pensa você vivendo nisso. Então eles pensaram, né, o Eric foi o cabeça de tudo, eles pensaram então que eles queriam se vingar, né, o Eric principalmente. O Dylan foi só mais assim, Maria vai com as outras, mas o Eric queria se vingar da sociedade, porque ele queria dizimar a raça humana. Ele pensava que quem conseguisse matar o maior número de pessoas sobreviveria, porque isso era seleção natural, porque seria uma coisa a mais, assim, que os humanos normais pensariam. Então ele pensava nisso, que ele queria dizimar a humanidade, porque ninguém era digno de estar aqui, ninguém era digno de conviver com ele. E aí, os dois tinham diários, e lá nesses diários eles relatavam ódios, enfim. E o Eric tinha um website que ele relatava tudo que ele fazia, tudo que ele pensava lá. E aí ele tinha pessoas que liam, que interagiam, mas ele sabia que só ele realmente fazia o que estava escrito no diário virtual. Então, porque era basicamente isso o website dele. Então ele se sentia superior a esses seguidores dele. Então, com o passar assim de 2 anos, bem dizer, eles planejaram tudo, o Eric principalmente. Mas o que fez realmente o Eric se decidir, eu quero acabar com a minha cidade e a raça humana, se possível, foi o dia que ele foi preso por assaltar uma van. Ele e o Dylan foram pegos
E então eles foram pra prisão, né? E depois eles foram pra uma reabilitação. Então eles tinham que passar por psicoterapeutas, por psiquiatras, por aulas de como ser uma boa pessoa sempre. E fazer boas ações. Mas ele tinha que fazer ou ele voltava pra cadeia. Então ele falou, ok, vou fazer o que eles querem que eu faça, porque daí eu fico livre. Então, depois dessa prisão, ele manipulou inclusive psiquiatras pra pensarem que ele estava bem, que ele estava uma pessoa ok, que ele ia bem na escola, que ele ia bem ali nessa reabilitação. Porém, o Dylan, depois disso, ele meio que se afundou na depressão e foda-se pra tudo. E não largou de mão, sabe? Fazia mais ou menos as coisas, na escola ia muito mal. O que talvez servisse de alerta, porque lendo o livro, você vê que o Dylan, principalmente, deu muitos alertas. Ele, inclusive, escreveu uma redação para uma aula que retratava o massacre, que retratava tudo que ele estava sentindo, tudo que eles iriam fazer posteriormente. E a professora que leu isso, né, era uma aula de literatura abrangente, assim, que não tinha, que era para você soltar a imaginação mesmo. E ela chamou, então, o Dylan, falou assim, Dylan, quero conversar com você antes da sua nota. E eu achei que foi algo que, apesar de adolescentes gostarem da violência, foi muito violento. O que tá acontecendo? E ele, não, isso aqui foi só uma escrita criativa, não tem nada a ver, eu tô bem, e é isso aí. Então ele demonstrou o que iria acontecer no papel, e talvez se tivesse investigado um pouquinho mais ali, não tivesse acontecido o que aconteceu. Que você percebe, sim, que eles deram indícios do que iria acontecer, e que principalmente o Dylan não queria fazer isso, porque ele relata que ele queria se suicidar antes de isso tudo acontecer, pra ele evitar. Porque o objetivo dele, na verdade, era se matar, porque ele tava numa crise depressiva. O Eric era um psicopata mesmo, mas enfim. No massacre de Columbine, os dois entraram com armas que eles compraram com a ajuda de amigos e com bombas caseiras. Então eles, além da escola, eles colocaram bombas na cidade ali em volta para ser distração, e eles planejaram explodir o estacionamento quando tivessem a imprensa lá e os demais policiais, os demais alunos. Porém, várias bombas falharam, inclusive essas do estacionamento. Então, o que eles fizeram poderia ter sido numa escala muito maior. O que eles planejavam mesmo, que o Eric queria, era matar mais de 500 pessoas. Porém, por causa dessa falha, eles não mataram tudo isso. Eles mataram 13 pessoas, entre eles alunos e professores, e deixaram vários feridos, inclusive um ferido que teve um tiro na cabeça, afetou o cérebro dele, só que ele teve o instinto de fugir, de pular de uma janela pra se salvar. Então ele perdeu o movimento, ele perdeu fala por um tempo, depois ele foi recuperando. Teve gente que perdeu o movimento das pernas e lesões psicológicas que todos ficaram, né? Todos, assim, do mundo, dos Estados Unidos e principalmente de Columbine, que passaram por isso. Como eu falei, falhou o plano principal deles, que era fazer com que essas bombas explodissem, matando muito mais do que realmente foi. Então eles se decepcionaram com isso, eles perderam o controle da situação, porque você vendo de fora, quando eu conheci Columbine, eu pensei, meu Deus, eles foram muito bem arquitetados, muito bem pensada, muito bem planejada, que ocorreu tudo 100% como eles planejaram. Porém não. Como que eles souberam isso? Tava nos diários dos dois, principalmente do Eric, as testemunhas também relataram. Então a gente vê que não foi como eles planejaram. Eles planejaram matar mais de 500 pessoas, mataram 13. Eles planejaram que as bombas explodissem e as bombas não explodiram. Eles planejaram que conseguiriam matar muitas pessoas, porém o Dylan, você lendo aqui, você vê que o Dylan já não queria estar lá. Ele atirava assim algumas vezes e pra não acertar, basicamente. Mas enfim, então não foi algo bem feito, se dá pra dizer isso. Eles, então, perderam o controle disso, eles perderam a noção do que estava acontecendo, eles pensaram em desistir, pensaram em... E aí, sabe, porque o Eric tinha a visão de que em determinado ponto eles seriam mortos por policiais, principalmente ele queria ser morto por um policial, porque isso era bem heróico da parte dele pra salvar o mundo da humanidade, né? Mas eles não foram. Por quê? Antes de Columbine, a polícia não tinha assim massacres, porém não assim, sabe? Então eles não sabiam como lidar. Eles esperaram por muito tempo pra ter a certeza de que não tinha mais atiradores e que não tinha
mais ninguém sendo morto, para poder entrar, para poder analisar e tudo. Eles tiveram muitas dúvidas, demoraram para entrar, o que não salvou a vida do professor, né, do professor aqui, porque ele estava sangrando muito. Se a polícia tivesse entrado antes, conseguiriam sim ter dado socorro, porém demoraram muito. Não é a culpa da polícia, porque eles não tinham preparo, mas, enfim. Então, o Eric já viu que por causa dessa demora da polícia não teria essa cena dele sendo morto pela polícia. Então, os dois optaram por se matarem, né? Basicamente foi isso. Os detalhes, como eu já falei, tá no meu outro vídeo, então vai lá assistir depois disso. Comenta que você foi depois dessa resenha. Então, basicamente, essa é a história. Dois garotos, um psicopata, um suicida depressivo que ia muito na do amigo, entraram na escola deles e massacraram, mataram 13 pessoas, porém tinham objetivos maiores que não foram concretizados e deixaram uma ferida enorme por causa do medo, né? Porque depois disso, vários adolescentes tinham o Eric principalmente como um herói, como um ídolo, e vários massacraram as escolas se inspirando em Columbine. Tinham materiais em casa de Columbine, pesquisavam as bombas que o Eric fez pra poder concretizar também, pra poder fazer também. Então eles foram meio que um caminho pra quem realmente tinha esse pensamento fazer. Eles criaram toda essa tensão pro ato simplesmente de ir pra escola. Por quê? Porque eles tiveram a ideia de não fazer só um massacre, mas a ideia de fazer um teatro em cima desse massacre, que tinha o ato 1, ato 2 e ato 3 bem divididos, que saíram do controle sim, porém tinham esse objetivo. Então depois disso, vários outros massacres que tiveram foram também nessa linha de encenação. Outra coisa também que mudou foi a ação dos policiais. Hoje em dia, se tem algum massacre, alguma coisa, os policiais têm que entrar, claro, prezando pela vida dos reféns, porém eles têm que entrar em ação e fazer alguma coisa, não esperar o que vai acontecer, como foi lá, porque eles não tinham nenhuma base, né? Não vamos botar a culpa neles, pessoal, porque a culpa foi do Eric e do Dylan. Lendo esse livro, então, você percebe o baque que foi principalmente para as famílias depois se recuperarem. Várias pessoas simplesmente demoraram anos para poder continuarem com a vida. O que eu senti lendo esse livro? Eu li esse livro demoradamente, porque é um livro que você tem que ter muita cabeça, como eu falei, você consegue entrar na escrita do autor, você consegue, se você é uma pessoa normal, você consegue se compadecer das vítimas, se compadecer com as famílias, né, com as pessoas que estavam envolvidas, e você percebe que sim, que dava pra evitar, porque teve vários indícios, principalmente aquela carta lá do Dylan, que tem aqui no final tem todas as principais cartas e dos diários também aqui, versão em inglês e versão traduzida. Então, assim, dava pra ter evitado. E a principal mensagem desse livro, que no final o autor reforça muito, é a questão da depressão adolescente. Tá passando um trator na minha rua. É a questão da depressão adolescente, que é o problema maior que a gente já tinha antigamente, hoje em dia é muito maior. Porque antes a questão de um adolescente ter depressão era uma frescura, era um negócio que não tinha nexo, porque você só estuda, você não tem nenhuma responsabilidade no porquê que você vai ter uma depressão. Claro que hoje em dia também tem todo esse tabu, porém já mais desconstruído daquela fase. Então a mensagem principal desse livro é a questão da depressão adolescente. Que nós, hoje em dia eu sou professora, né? E então vou ser, né? Vou me formar para ser novamente, mas enfim, a gente como professor tem essa responsabilidade, tem essa oportunidade de observar as mudanças dentro de uma sala de aula, e não dá pra gente simplesmente achar que isso, coisa adolescente, coisa chata, porque eu já tive depressão na adolescência, tenho ainda, mas na adolescência tive muito maior, né, e então eu sei o quão difícil que é. E aqui o autor no final fala que não é só a questão de evitar um massacre, é a questão de evitar um sofrimento individual que muitas vezes pode destruir uma vida. Então, essa é a mensagem principal que você consegue tirar do livro. É um livro pesado, se você tem problemas com conteúdos sensíveis, não leia. Ele é um livro que você vai demorar pra ler, se você quer digerir mesmo, né? Eu demorei um mês pra ler ele. Tô com saudade já dessa leitura, gostei muito. Eu já conheci essa história, é uma história que eu tenho muita curiosidade, né?
E aqui, nesse livro, você consegue entender um pouquinho da mente deles, um pouquinho da questão da manipulação que o Eric tinha, da questão do Dylan não ter segurança e por isso ir atrás dos outros. Então é um livro que leia se você consegue um conteúdo sensível, se você não consegue, não aconselho você. E é uma edição não tão bonita da Darkside, eu acho inclusive que é a menos bonita da Darkside que eu tenho. Uma edição muito completa. Ela tem... porque esse livro já foi lançado no passado e essa é uma versão nova que tem novas agregações do autor. Então, se você tiver a oportunidade de comprar essa versão da Darkside ou comprando na estante virtual, que sai mais barato às vezes, eu dou 4 de 5 estrelas, não dou 5 porque eu achei algumas partes um pouquinho arrastadas, mas talvez pela questão de eu digerir a história, mas eu vou dar 4 estrelas. Teoricamente foi meu primeiro livro do ano, né? Não sei se eu posso considerar isso. Comenta aqui embaixo, inclusive, se eu posso considerar isso, porque, né, eu li ano passado e esse ano. Mas, enfim, gente, desculpa ser um vídeo tão grande. Se você chegou até aqui, parabéns! Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo alguma coisa, dá um like aqui e me segue nas redes sociais. E não vai esquecer de ver meu vídeo sobre Columbine, hein?